Olá a todos vocês, vamos dar início a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais. Vamos verificar o número da aula e o nosso objeto de conhecimento. Esta aula é a aula de número 32 e o objeto de conhecimento é Biodiversidade e Ciclo Hidrológico, parte 1. No detalhamento, nós iremos estudar sobre sistemas agrícolas intensivo e extensivo, atividades agrícolas de jardinagem, itinerante, plantation, familiar, subsistência e técnicas de terraceamento. Então, vamos lá para a nossa aula. Bem, turmas, nesta aula nós iremos falar sobre os sistemas agrícolas e como eles funcionam. Então, todos os dias nós temos aí muitos profissionais como engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e muitos agricultores, além de outros profissionais também, envolvidos aí nos sistemas agrícolas, nas atividades agrícolas. Essas pessoas, todos os dias, elas saem, elas se deslocam ali para as áreas rurais, para o campo, utilizando ali muitas técnicas, né? Alguns vão utilizar técnicas simples, né, para o cultivo de vegetais, e nós vamos ter também aqueles profissionais, né? Nós vamos ter ali dentro daquelas áreas agrícolas o uso de implementos agrícolas modernos, como este aqui que você consegue observar nesta imagem. Então, todas essas técnicas ali, elas fazem parte aí desses sistemas agrícolas. Então, as frutas, os legumes, as verduras, até o algodão da roupa que nós utilizamos, que é cultivado em áreas agrícolas, eles fazem aí parte de atividades agrícolas. E aí a gente vai verificar na nossa aula, né, as transformações que acontecem nessas áreas agrícolas, no campo, nas áreas rurais, todas essas transformações que acontecem em virtude dessas atividades. Então, vamos verificar aí na nossa primeira cartela que o solo é um dos elementos da natureza aí que mais passa ali, que mais sofre esse processo de transformação, né, em relação às atividades agrícolas. Então, muitas transformações, elas acontecem nas áreas rurais em razão dessas atividades agrícolas. Então, o uso do solo, ele vai ser alterado de acordo com as características naturais da região onde estão sendo desenvolvidas as atividades. E aí a gente vai verificar que algumas condições, como por exemplo, o clima, o relevo, o tipo de solo, eles afetam a forma como o espaço ele vai ser modificado. Então, diferentes condições naturais, dependendo do local, dependendo da região, vão exigir ali técnicas agrícolas mais específicas. Então, por exemplo, no Nordeste do Brasil, lá na parte do sertão nordestino, também lá no Oriente Médio, onde nós temos ali clima semiárido nessas regiões, onde a escassez de chuva ela é um fator limitante no uso do solo, vai exigir ali o uso de técnicas de irrigação para o cultivo de vegetais ali nessas áreas onde há escassez de chuva, a escassez de água, certo? Então, a gente vai verificar que cultivos como o da cana-de-açúcar, por exemplo, é um cultivo que é mais comum em regiões de climas quentes. E esse cultivo ele não vai ser encontrado em países onde os climas são mais frios.
Por outro lado, no Nordeste, na parte do sertão, nós temos essa escassez de água, mas na parte mais ao litoral do Nordeste, nós vamos ter ali um clima onde nós temos uma umidade maior, né? Então, nós vamos ter ali um clima litorâneo que vai favorecer, por exemplo, o cultivo da cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, que além do solo, do clima, nós vamos ter ali um solo, que é um solo de massapê, que também é favorável ali para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, técnicas de irrigação, elas são usadas em áreas com pouca chuva ou estiagem prolongadas, como nós citamos aí o exemplo dos cultivos que acontecem no Nordeste e no Oriente Médio, né, devido ali a essa escassez de água, onde é necessário ali o uso de técnicas de irrigação. O terraceamento é uma técnica também que é utilizada em áreas com relevo acidentado para evitar a erosão e facilitar o cultivo. Então, no Sudeste Asiático, por exemplo, onde se cultiva o arroz, essa técnica, devido às condições do clima, que é um clima tropical, devido às condições do solo, essa técnica ela é bastante utilizada no Sudeste Asiático para o cultivo do arroz, onde se desenvolve ali a prática da rizicultura. Então, ali o cultivo ele vai ser feito nesses terrenos com desníveis, né, onde nós vamos ter esses degraus que são feitos ali para evitar a erosão, né, e com isso facilitar o cultivo. Então, por exemplo, as técnicas elas vão variar dependendo de cultivo, elas vão variar dependendo da região, dependendo das condições do clima, do solo. Na nossa Amazônia, por exemplo, a gente vai verificar que a gente está numa região aqui, apesar de nós termos muita biodiversidade, né, os nossos solos eles são pobres em nutrientes. Mas, em compensação, na Amazônia nós temos aí uma quantidade bastante de chuva, então chove bastante na nossa região. Os nossos solos, eles geralmente são solos pobres em nutrientes, e aí a técnica de rotação de culturas, ela é uma técnica ali que ela é favorável ali para que o solo ele seja cultivado de uma forma melhor. Bem, gente, desde a antiguidade, né, o ser humano ele vem buscando ali técnicas, ele vem buscando conhecimentos, formas de cultivar o solo, de desenvolver a agricultura. Então, ele foi ali buscando cada vez mais esses conhecimentos, buscando entender a natureza, buscando entender quais são os solos que são mais favoráveis para o cultivo de certos vegetais, entender foi buscando entender ali quais são as épocas do ano mais favoráveis para o cultivo de certos vegetais. Então, ele foi acumulando, os seres humanos foram ali acumulando esses conhecimentos, essas técnicas que foram ali sendo repassadas de geração em geração. E esse acúmulo de conhecimentos e de técnicas é o que chamamos de sistemas agrícolas. Os sistemas agrícolas de produção, eles são de dois tipos. Nós temos o sistema agrícola de produção extensiva, onde vai ocorrer ali em áreas de terras maiores, em grandes extensões de terra, porém nós vamos ter ali uma produção menor, e os sistemas agrícolas de produção intensiva, ele vai ocorrer em áreas menores, mas com uma produção maior. Então, vamos conhecer e entender melhor, primeiramente, o sistema agrícola de produção extensiva. Como é que ele funciona? Então, esse sistema,
é um sistema de cultivo que usa insumos limitados, ou seja, não há um investimento pesado ali num trabalho, numa mão de obra qualificada, há pouco investimento, não se usa equipamentos, não se usa um maquinário de forma muito elevada nesse sistema. Então, ele é classificado como um sistema tradicional. Então, se cultiva os produtos em grandes áreas de terra, entretanto, há uma baixa produtividade. Então, a quantidade de insumo ela é limitada. Então, esse sistema ele vai utilizar ali técnicas mais rudimentares. Então, nós vamos ter ali, onde nós vamos ter o uso de ferramentas mais simples, né, de instrumentos mais simples ali no cultivo da terra. E, por conta disso também, nessas áreas, apesar de se tratar de grandes áreas de cultivo, de extensas áreas de cultivo, essas áreas elas apresentam baixa produtividade por unidade de área cultivada. Então, nesse sistema agrícola extensivo, nós vamos ter ali o uso de técnicas mais naturais, de plantio e de defesa de pragas, né? Nós vamos ter pouca utilização de fertilizantes químicos, pouco uso de pesticidas, e a irrigação ela acontece ali de forma controlada. Então, a produção ela vai depender mais das características naturais do solo, como a fertilidade e a sua capacidade de reter água. Então, esse sistema ele é também utilizado em várias partes do mundo, principalmente em áreas onde há grande disponibilidade de terras. Então, culturas, por exemplo, como soja, milho, trigo, geralmente são culturas que são cultivadas em grandes propriedades de maneira extensiva. Então, a produção é basicamente voltada nesse sistema para as condições climáticas e naturais do solo. Então, nós vamos ter aí o cultivo dos vegetais acontecendo em grandes áreas abertas. Então, nós temos aí grandes áreas com plantio ali, com o cultivo de vegetais, porém, a produtividade ela é baixa comparada ao sistema de produção agrícola intensiva, que daqui a pouco a gente vai falar das características. Certo? Porque, como disse, não há um investimento pesado ali de capital, de equipamentos, de máquinas nessas áreas agrícolas, certo? Esse sistema, ele apresenta vantagens e ele também apresenta desvantagens. E aí a gente vai verificar quais são essas características relacionadas às suas vantagens, né? Como se utiliza, aliás, como se não utiliza uma grande quantidade de adubos, de fertilizantes, de herbicidas, de agrotóxicos nos cultivos. Então, em razão disso, nesse sistema, a capacidade de preservação de ecossistemas naturais ela é maior, porque ele tem essa menor dependência de insumos. E isso, né, vai resultar em menor impacto ambiental e menor potencial para a saúde humana. Então, se não há esse uso de agrotóxicos, de fertilizantes, de herbicidas, a natureza, né, ela não vai haver ali um grande impacto para o meio ambiente, para a natureza. E isso vai representar um menor risco para a saúde humana, porque os produtos cultivados, eles não vêm ali, né,
carregados desses produtos que nós consumimos no nosso dia a dia. Uma outra característica diz respeito por ter uma produtividade menor por área cultivada, a sua capacidade de produzir alimentos nessas áreas de produção agrícola extensiva, essa capacidade ela pode ser limitada e também incapaz de responder à demanda global. Porque nós não temos ali nesse sistema uma produção em larga escala. E aí, dependendo do local, da região, né, onde tem uma população, digamos, que precise de uma demanda maior de alimentos, pode ser que o que se é produzido numa área desse sistema não vá atender ali todas as necessidades. Esse sistema de produção agrícola extensiva, ele depende mais de recursos naturais, como a chuva, e isso acaba causando insegurança para produtores em relação às mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. Então, por essa razão também, os agricultores eles não investem pesado ali nessas áreas de cultivos. Inclusive, a menor eficiência do uso de recursos como água e fertilizantes pode resultar em desperdício. Então, nós vimos aí as características do sistema de produção extensiva, que ocorre ali em grandes áreas de terra, mas com uma capacidade de produção menor. E o sistema agrícola de produção intensiva? Nesse sistema, nós vamos ter ali áreas menores sendo cultivadas, mas com uma produção agrícola maior. Então, nós vamos ter ali a intensificação e a mecanização da agricultura, com o objetivo de aumentar a produtividade de uma determinada terra. Então, nós vamos ter ali o dono daquelas áreas de terra, né, o agricultor, ele investindo pesado em maquinários, em sistemas de irrigação, né, em vários outros aspectos ali para ter um aumento da sua produtividade. Então, nesse sistema, acontece ali a irrigação controlada e o uso de maquinários agrícolas avançados. Então, o uso excessivo de produtos químicos, ele também pode prejudicar os solos, poluir as águas subterrâneas e os rios. Mas ele é bastante utilizado dentro desse sistema de produção intensiva. Esse sistema ele é muito comum nos países desenvolvidos. Então, é um modelo de cultura, de cultivo agrícola, que se caracteriza ali pelo uso elevado de insumos, onde se utiliza muitos fertilizantes, pesticidas, maquinários e mão de obra especializada, em uma área de terra menor comparada ao sistema extensivo. Então, nesse sistema intensivo, nós vamos ter o uso de máquinas, onde o agricultor vai utilizar as máquinas no preparo do solo, no plantio dos vegetais e também na colheita. Então, ali o agricultor ele vai buscar um rendimento mais alto, aumentando a produção por unidade diária. Então, ele vai fazer o uso de recursos e práticas agrícolas avançadas. Então, como disse, nesse sistema há elevado investimento em capital e mão de obra qualificada. E esse sistema ele também traz ali as suas vantagens e as suas desvantagens. E aí a gente vai verificar, né, que em relação a uma vantagem,
né, para o agricultor, mas que acaba se tornando uma desvantagem, né, para as populações, digamos assim, é em relação à redução da participação humana. Porque nós vamos ter aí nesse sistema o uso de máquinas, de colheitadeiras, de semeadeiras, né, ali trabalhando no cultivo dos vegetais, e isso vai acabar substituindo a mão de obra humana. Porém, isso diminui os custos para o agricultor e também vai agilizar a produção, tornando ali a produção em uma escala maior. Esse sistema ele faz uso de estufas, né, onde nós vamos ter ali o controle das temperaturas, onde os vegetais eles estão ali submetidos. Vai ter o uso de sistemas hidropônicos, onde não se utiliza, não se cultiva o solo, não se cultiva a terra, onde é realizado principalmente o cultivo de vegetais. Esses sistemas, né, que vão permitir um controle mais preciso das condições ambientais para o cultivo das plantas. Nesse sistema de produção agrícola intensiva, há a utilização de sementes geneticamente modificadas, né, trazendo ali produtos transgênicos e técnicas de melhoramento genético. Então, esses produtos transgênicos que nós vimos vêm principalmente ali de áreas agrícolas onde há o sistema de produção agrícola intensiva. Então, pode-se beneficiar do uso de sementes geneticamente modificadas e técnicas de melhoramento para obter culturas mais produtivas e resistentes. E esse sistema ele é comum em países mais desenvolvidos ou em áreas mais ricas de países em desenvolvimento. No Brasil, nós temos áreas onde há esse tipo de sistema agrícola. Mas nos países desenvolvidos, ele é mais comum. Bem, gente, então a gente vai verificar, a partir de agora, as atividades agrícolas que se desenvolvem dentro desses sistemas. Então, as atividades agrícolas, elas envolvem ali todas as formas de cultivo de plantas, de produção de alimentos, de fibras e até de combustíveis. Então, nós vamos verificar aí a agricultura de jardinagem, né, que é um tipo de atividade agrícola. Então, a agricultura de jardinagem, ela ocorre ali em pequenos pedaços de terra, onde a plantação ali ela é espalhada por esses pedaços de terra, e isso lembra muito o desenho de um imenso jardim. Então, ela é um tipo de agricultura de subsistência, agricultura de jardinagem, né? Onde o agricultor ele vai plantar ali as hortaliças, a cenoura, o alface, né? Esses produtos agrícolas para o seu autossustento, para o sustento da sua família. Então, ele utiliza o método agrícola convencional. Então, o sistema de jardinagem ele é muito comum no Sudeste Asiático, onde nós temos ali a produção de arroz, né, que nós chamamos de rizicultura. No Sudeste Asiático, a agricultura de jardinagem ela é organizada em forma de terraços, como vocês podem observar nessa imagem, né, ou curvas de nível, que são esses degraus, né, que são feitos para evitar as consequências do processo erosivo. No sistema de jardinagem, a produção ela é voltada para o mercado interno, né? Então, ela vai abastecer ali as populações locais, principalmente para alimentação. Então, nós vamos ter uma diversidade maior de cultivos por meio de rotação de culturas, onde o agricultor ele vai trocando ali os cultivos que ele vai
plantando e colhendo ali nesses pedaços de terras que se assemelham a grandes jardins. Né? Na agricultura de jardinagem, né, a atividade ela é movida ali por força braçal, utilizando principalmente ferramentas simples, como a pá, o rastelo, a foice e a enxada. E requer ali, né, que o agricultor ele precisa ter conhecimento do solo, do clima, o melhor lugar e a época para ser feito ali o cultivo dos vegetais. Uma outra atividade agrícola que nós iremos verificar é a agricultura itinerante. Né? É um exemplo de sistema extensivo, essa atividade que acontece em grandes áreas de terra. Essa prática ela consiste em uma forma de o agricultor ele ali cultivar a terra. Então, como é que funciona? O agricultor ele derruba, né, a floresta que tem ali naquela área, depois ele vai queimar aquela floresta, tentando eliminar ali os restos de troncos, de árvores, para dessa forma ele limpar o terreno e depois ele vai cultivar a terra ali em cima daquelas cinzas por 1 ou 2 anos. Depois que ele cultivou ali, depois desses 1 ou 2 anos, ele vai ali abandonar aquela área, deixando ela em pousio, deixando aquela área para ser descansada, né? Para que haja uma regeneração natural do solo, para que essa regeneração ela aconteça ali de forma completa. Então, nesse sistema, o agricultor, ele muda periodicamente. Então, nós temos ali uma agricultura itinerante, né? Onde o agricultor, ele vai mudar as suas áreas de cultivo de forma constante. Então, ele muda de tempo em tempo o lugar de plantio, porque a prática, ela causa o esgotamento do solo. E aí ele vai deixar esse solo, né, se regenerar, deixando esse solo por um tempo ali sem ser cultivado. Na Amazônia, nós temos o sistema de roça, que muitos de vocês podem conhecer bastante, né? Que corresponde a 80% da produção de alimento total da nossa região. Então, o sistema itinerante, né, a agricultura itinerante, é o que nós chamamos na Amazônia, né, de roça. Então, ela é praticada geralmente a agricultura itinerante, ela é praticada geralmente em áreas com solos pobres, clima árido ou semiárido e com baixa disponibilidade de água. Essa prática, a agricultura itinerante, ela é uma prática considerada sustentável, né? Porque o agricultor ele vai deixar ali o solo ele se regenerar, ele vai deixar o solo descansar até que ele volte a ter a sua fertilidade novamente, né? Ajudando a preservar a biodiversidade e a conservar os solos. Então, os produtores eles utilizam também o lixo orgânico, que é para criar um tipo de adubo natural, e também os agricultores eles utilizam a rotação de culturas, né, mudando os cultivos lá, numa hora ele vai estar plantando tomate, outra hora ele vai estar plantando cheiro verde, então ele vai fazendo essa rotação de culturas, deixando depois o solo para o descanso, para que ele possa se integrar à natureza. Uma outra atividade agrícola é a agricultura de plantation. Ela é uma produção do tipo monocultura, onde nós vamos ter aí uma grande área de terra, onde se cultiva apenas um produto agrícola, por isso chamada de monocultura. Então, o proprietário da terra, o agricultor, ele vai cultivar ali ou somente a soja, ou somente o milho, ou somente o trigo, ou qualquer outro vegetal. Né? E essa produção, ela na agricultura plantation, ela é voltada
para o mercado externo. Ela é comercializada, a maior parte da produção comercializada para outros países, né? Ficando, né, geralmente aqui no Brasil, somente digamos que aquele resto da produção, né? É uma produção que acontece em larga escala. Essa agricultura plantation, ela surgiu com o colonialismo dos séculos XV e XVI, sendo posto em prática nas colônias tropicais da América, da África e da Ásia, onde nós tínhamos ali a mão de obra escrava sendo muito utilizada, né, nessa época. Então, a agricultura plantation, ela continua sendo muito utilizada no Brasil, em regiões que cultivam a cana-de-açúcar, além de outros países, também como a Índia, a Colômbia e na América Central. Atualmente, algumas características do sistema plantation, elas foram modificadas, né? Nós vimos que surge ali desde o período colonial, mas aí essas características elas foram se modificando, sendo modificadas e outras sendo adicionadas. Então, nós vamos ter ali grandes investimentos e lucros, trabalho assalariado com mão de obra barata para os trabalhadores braçais e a participação de investidores nacionais e estrangeiros, incluindo multinacionais agrícolas. No nosso país, os principais produtos agrícolas que nós temos aí na agricultura plantation são o café, a soja, o cacau, a laranja, o algodão, o tabaco e o açúcar. E parte da produção ela é mantida em natura, enquanto outra parte é industrializada. Então, nesse sistema, a maior parte da produção ela é voltada para o mercado externo. Bem, turmas, aqui nós verificamos as características, como é que funcionam os sistemas agrícolas e as atividades agrícolas. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!